Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui para mais esse estudo maravilhoso da Palavra de Deus, que é o estudo Ouvindo a Voz de Deus. E hoje nós iremos aprender um pouco sobre a beleza da criação divina. Gostaria que esse estudo servisse para o crescimento espiritual de muitos e que todos possamos chegar ao conhecimento da verdade. Porque somente a verdade, elas podem nos libertar. Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que esse possa ser o meu desejo, o seu desejo e de todos aqueles que entrar em contato com essa verdade maravilhosa. Mas antes de começarmos esse estudo, vamos conversar com Deus? Santo Deus, Deus eterno, Criador de todas as coisas, mais uma vez, ó Pai, estamos aqui diante de Ti para esse estudo maravilhoso. Obrigado, ó Pai, por o Senhor ter nos deixado a Tua palavra para ser o nosso guia e nos mostrar o caminho por onde devemos andar. Que esse estudo seja grandemente, ó Pai, usado por Ti para levar a Tua verdade ao mundo, que é o Evangelho eterno. O Evangelho eterno que será pregado ao mundo todo antes da Sua volta, ó Senhor Jesus. Obrigado por tudo. Tome conta de todas as pessoas que estão nesse mundo, ó Pai, que o Senhor possa afastar todas as trevas espirituais e todo o mal, que o Senhor possa repreender toda a força maligna. Obrigado por tudo, Senhor. Nos ilumine e nos guie, e que esse estudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. É que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Tudo o que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Como disse um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos no presente. E como era a Terra antes de ser criada? É uma pergunta. Como era a Terra antes de ser criada? E lembrando que para todas as perguntas, a palavra de Deus, ela tem a resposta. Como era a Terra antes de ser criada? Que é a Bíblia Sagrada, né? Ela tem a resposta para todas as perguntas. Gênesis 1, 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Portanto, a terra era sem forma e vazia antes de ser criada. Para os que creem na Bíblia, não restam dúvidas. Deus é o Criador. As Escrituras não se demoram em explicações científicas ou filosóficas. Declaram simplesmente que houve um início de todas as coisas. A divindade idealizou, planejou e criou tudo o que existe no planeta Terra. Em 6 dias literais, tudo saiu das mãos do Criador com perfeição de uma obra acabada para ser desfrutada por criaturas com livre arbítrio e o adorarem como ele merece, né? Porque ele é digno de toda honra, toda glória. E o obedeceriam em um amorável relacionamento, né? Portanto,
A palavra de Deus não nos deixa dúvida, né? Que a terra, ela estava sem forma e vazia. Mas Deus, pelo seu poder, pela sua palavra, Ele foi criando todas as coisas. E hoje nós vamos ver essa criação maravilhosa de Deus. E como foi formado o universo? Hebreus 11, versículo 3, lá fala que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E Salmo 33, versículo 6, lá fala: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Verso 9: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir, né? Mediante a palavra de Deus, ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Êxodo 20, versículo 11. O relato de Gênesis não é simbólico ou mitológico. Não é verdade que os seres humanos evoluíram durante um período de milhões de anos porque a divindade nos fez a sua imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Pela fé aceitamos que o universo foram criados pela palavra de Deus, né? Hebreus 11, versículo 3. E quem participou do ato da criação? Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Né? Aqui vemos que quem participou no processo da criação. Aqui nós vemos Deus e o Espírito Santo, né, nessa passagem que nós lemos. Agora, se nós irmos para João 1, de 1 a 3, lá fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo participaram da obra da criação. Embora a Bíblia não use a palavra Trindade, há vários textos que mencionam as 3 pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Mateus 28, 19 e 2 Coríntios 13, 13. Há, portanto, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento encontramos evidências da pluralidade da divindade. Deus, o Pai, é o Criador. Mateus 5:45 e 6:26. O Filho de Deus é o Criador. João 1, de 1 a 3. E o Espírito Santo é o Criador. Jó 33, versículo 4. O relato de Gênesis 1:26 mostra a pluralidade na criação. Façamos o homem à nossa imagem, que se refere ao Pai, o Filho e ao Espírito Santo. Nós vemos, né, que quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, Ele está conversando com outra pessoa. Ele estava conversando com o próprio Jesus. Porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A Bíblia diz que ele era o Verbo, ele era a palavra que criou todas as coisas, né? Portanto, a Bíblia, ela não nos deixa dúvidas. Ela tem respostas para todas as nossas perguntas. É só procurarmos que nós acharemos, né?
E como foi o processo diário da criação? Em Gênesis 1, né? Nós vimos que no primeiro dia fez a luz e separou o dia e a noite. Segundo dia, criou o firmamento e separou as águas. Terceiro dia, separou a terra dos mares e criou a vegetação. No quarto dia, formou os grandes astros, o sol, a lua e as estrelas. E no quinto dia, criou os peixes, animais marinhos, aves. E no sexto dia, criou os animais, o homem e a mulher. Criou os animais domésticos, animais selváticos, né? E também criou o homem e a mulher no sexto dia. E coroando a sua obra da criação, no sétimo dia, Deus descansou, abençoou e o santificou. Isso nós encontramos em tudo em João, em Gênesis 1:1, né? Gênesis 1, de 3 a 5, lá fala: Disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dias e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento de céus, houve tarde e manhã o segundo dia, né? Nós vemos, né, que a criação é uma obra divina. Hoje, a ciência, ela tenta tirar Deus de cena, né? E eu sei que muitos já estudaram na escola, né, sobre ciência, sobre aquele livrinho que tem um macaco indo evoluindo até se tornar o homem, né? Tentando tirar Deus de cena, porque a palavra é clara em dizer: formou Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, né? A palavra hebraica para dia, na expressão tarde e manhã, o primeiro dia é Yom, que significa um período de 24 horas, quando é acompanhado de numeral ordinal, ou seja, as expressões primeiro dia, segundo dia e etc. referem-se a períodos de 24 horas sob o comando do Criador, Deus. Os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há apareceram instantaneamente, né? Êxodo 20, versículo 11. Por que nós adoramos a Deus? Porque Ele é o Criador, Ele é o mantenedor de todas as coisas. E como se deu a criação do homem e da mulher? Vamos ver como que Deus criou o homem e a mulher. Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, né? E, portanto, nós vimos aqui, né, que o homem, ele foi feito à imagem de Deus. Mas, com a entrada do pecado, essa imagem
de Deus, ela foi se regenerando em nós, né? Mas um dia essa imagem ela vai ser restaurada de novo. É um estudo que nós vamos estudar um pouco para frente, né? E Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E Gênesis 18:25. Longe de ti o fizeres tal coisa. Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra. Portanto, Deus, ele é o juiz de toda a terra. E ele preservará no último dia aquele que se manter fiel a ele, né? E ele fará juízo. Ele ressuscitará através de Jesus Cristo, né? Aquelas pessoas que se manterem fiel a Jesus Cristo e a tua palavra e andar de acordo com a sua vontade, né? E que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Nós vimos que quando Adão e Eva eles foram criados, Deus deu para eles um lindo e maravilhoso presente. Vamos ver que presente é este? Gênesis 2:8 e versículo 15. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Que maravilha, hein? Que fala que Deus plantou um jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Imagina que beleza, que esplendor, que maravilha que não era esse jardim criado pelo próprio Deus. Um presente dele para o ser humano, para que o ser humano possa estar ali contemplando a obra de Deus, a obra da criação, os animais, as árvores, né? O cântico dos pássaros, né? E verso 15, né? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Aqui nós vemos que Deus colocou o homem no jardim para o cultivar e guardar. Nós vemos que aqui Deus, ele está dando um trabalho para Adão fazer. Porque não é bom que o homem fique com a mente vazia sem trabalho. Porque o trabalho é uma bênção de Deus. Hoje nós vemos muito fazendo brincadeira, né? Perguntando, procurando quem inventou o trabalho. Aqui na palavra de Deus nós encontramos. Foi Deus que criou o trabalho. O trabalho é uma bênção de Deus para nós. E essa bênção, ela é bom para nós, porque nos mantém ocupado e exercitando o nosso corpo. Porque se nós ficamos parados sem fazer nada, o nosso corpo fica debilitado, né? E se ficamos sem trabalhar, ficamos preguiçosos. Isso não é da vontade de Deus, né? Deus os colocou no jardim e lhes deu uma missão bem definida: cultivar e guardar. Essa ordem nos ensina que a perfeição com a qual
a criação saiu das mãos de Deus, não exclui a necessidade de trabalho. O ser humano tinha que usar suas faculdades físicas e mentais para conservar o jardim no mesmo estado perfeito em que o recebeu. Além disso, os anjos visitaram Adão e Eva constantemente para ensiná-los e adverti-los quanto à permanência deles no jardim. Gênesis 2, 16 e 17. Sobre que condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden. E sobre qual condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden. Gênesis 2, de 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Portanto, aqui nós vemos, Deus deu uma condição para que Adão e Eva vivessem eternamente, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, esses frutos, eles não eram tão belos assim, tão mais belos assim do que os outros frutos que estavam lá, não. O negócio é que o não, muitas vezes ele é rejeitado, E nós vemos isto em toda a história da Bíblia. O povo de Israel caindo em idolatria, e perdendo o direito, de entrar na terra de Canaã, perdendo muitos privilégios que Deus tinha preparados para eles, Porque o não, às vezes ele é muito atraente, As pessoas, elas gostam das coisas proibidas. Mas isto é o engano de Satanás. Aquela sementinha que Satanás plantou no coração de Eva, lá no jardim, Portanto, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a desobediência às orientações de Deus acarretaria duas consequências: deixar o jardim e 2, ficar sujeitos à morte. O melhor que podemos fazer pela nossa vida é seguir as orientações divinas. O mundo da obediência é um dos grandes temas apresentados nas Escrituras. Obedecemos a Deus porque Ele é o Criador, o Senhor soberano do universo. Ele nos ama e quer o nosso bem, A palavra de Deus, ela é para o nosso próprio bem. Quando Deus diz, não faça isso e não faça aquilo, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. E nós devemos respeitar. Quando nós respeitamos a Deus, somos abençoados fisicamente, mentalmente, espiritualmente. E sentimos a verdadeira paz que o nosso Deus pode nos dar, Porque aquela verdadeira paz que excede todo o entendimento, Que guarda o nosso coração e a nossa mente firmes na palavra, firmes naquilo que é certo, só vem de Deus. E a verdadeira sabedoria é aquela sabedoria que vem de Deus, não a do mundo. Porque a sabedoria do mundo, ela é loucura diante de Deus, E esse foi mais um estudo sobre a criação de Deus. Espero que esse estudo possa ser de grande aproveito para as pessoas que assistirem esse vídeo e que possamos ter o desejo de estar aqui a cada dia mais estudando a Bíblia,
crescendo espiritualmente, enchendo a nossa mente de tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro e tudo que é amável. E se alguma virtude há, e se algum louvor existe, que seja isso que ocupa a nossa mente, que possamos crescer no Espírito e manifestar os frutos do Espírito em nossa vida, amar o nosso próximo, fazer o bem àqueles que nos perseguem, orar pelos aqueles que nos perseguem, nunca desejar o mal a ninguém, sempre o bem. Se não tivermos nada de bom para falar de uma pessoa, também não falemos maus. Não amaldiçoemos ninguém. Sempre abençoaremos, né? Porque isso é a vontade de Deus para os seus filhos. E aquele que é nascido de Deus também ama o seu próximo e deseja o bem para o seu próximo. Que todos possam ter uma noite abençoada, um sono revigorante na presença de nosso Deus. E mais uma vez, né? Eu quero que nós curvemos a nossa fronte para conversarmos com o nosso Deus e agradecer por esse estudo maravilhoso, por Ele estar a cada dia se revelando a nós através das Escrituras. Pai nosso que estás no céu, obrigado, Pai, por esse estudo maravilhoso. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai, as pessoas que vinham ouvir esse estudo, ó Pai, que possam servir grandemente para o crescimento espiritual, que possamos crescer cada dia mais na Sua palavra, que o Teu Santo Espírito possa vir nos preencher, nos iluminar, nos fazer pessoas boas para o nosso próximo, amar as pessoas sem fazer distinção, Pai, assim como o Senhor nos ama, ter um coração puro, assim como o Teu, seu Pai. Obrigado, Senhor, por esse estudo maravilhoso, que possamos crescer cada vez mais em Cristo Jesus e no último dia alcançar aquela vida eterna, aquela salvação que Ele vem para nos dar. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Amém, ó Pai.